16 Cristo Oração. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1:16. A prece é a telefonia divina, pela qual falamos com a divindade, sem os acessórios dos homens, nem a sua audição. A descagem certa é o modo pelo qual nos portamos para falar e o assunto elevado que escolhemos para conversar com o Senhor. A oração, se não um modo digno de orar, tem sido esquecida pelos homens. O pedir obtereis leva em conta o que se pede e como se pede. A prática da prece dilata os sentimentos de amor no coração de quem a faz e busca, no mais alto, algo de que a terra tem carência. São fluidos de ordem superior, que descem pelos canais dos pensamentos puros, abastecendo a alma de uma luz consubstanciada no amor, capaz de restaurar todos os desequilíbrios e abrir caminho para mais veída na criatura. Quem ora bem todos os dias é dotado de uma força superior indizível que, onde passa, mesmo que haja elementos negativos, insufla o bem-estar e agrada a quem encontra, porque é um pão permanente do céu que desce para os que andam na terra. A oração ainda é um segredo por desvendar, mesmo pelos que têm o hábito de usá-la. Ela ajuda de mil modos, integrada na força do silêncio, sem o rótulo de qualquer religião. É o céu livre com a prerrogativa de ajudar pela vontade de Deus e Cristo. Cristo Oração é um ambiente de luz feito pelo exercício da prece. É quando Ele, transfigurado diante das nossas necessidades, nos ensina a pedir com obediência, a buscar com humildade, a esperar com confiança e a sentir a resposta de Deus com gratidão. Uma súplica feita pela boca de um justo, a mente de um sábio ou pelo coração de um místico pode muito, sendo capaz de transformar o impossível para os olhos do mundo em realidade espiritual. Orar é um acto elevado no reino dos homens, e saber orar é a expressão divina no seio humano. Quando estamos em estado de prece, daquele em que só lembramos da oração e que o amor domina todos os nossos impulsos, partem da nossa cabeça fios de luz, desconhecendo qualquer obstáculo criado pelas trevas, e avançam em direção ao reino de Deus, de onde absorvem a essência da vida, como resposta do Pai para o Filho que pede. Os centros de forças, encravados no perispírito, com subtis ligações no espírito, redistribuem esse éter divino, modificado com as nossas necessidades, em todo o metabolismo celular, passando igualmente pelas glândulas internas, de modo a beneficiar todo o organismo, sem esquecer o mundo interatômico da carne, de sorte que a alma começa a respirar um oxigênio puro, pela pureza do agente de Deus, que rasga o infinito em direção à criatura que se encontra envolvida na fé, na esperança e no amor. Jesus, quando orava, se tornava um sol às vistas de seus discípulos, era a explosão interna de fluidos imponderáveis pelas bênçãos de Deus. E ele canalizava sua poderosa mente para o Senhor e para a terra, de maneira que todos os seres viventes pudessem receber a sua luz de amor e de vida. Quando os seus discípulos viram esse fenômeno transcendental da estuante força cósmica pelo amor, pediram ao Mestre que os ensinassem a orar e ele, depois de instruir a todos como deveriam fazer orações, deu uma amostra exterior de palavras, ensinando-lhes o Pai Nosso. Se queres operar maravilhas com a oração, podes fazê-lo. Depende apenas do estado interno que vibra em ti. Já experimentaste entrar em um campo de humildade ou fazê-lo em tomo de ti? Pois fazê-lo por uns 5 minutos, sem sentir cansaço, depois, começa a sentir amor por toda a humanidade e deixa extravasar alegria por todos os poros. Inicie então a súplica, falando em voz suave, visualizando a tua boca como se fosse um foco de luz policrômica a banhar o céu e a terra, o próximo e tu. E, acima de tudo, confia sempre neste poder que existe dentro de ti. Lembremos Paulo mais uma vez. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17 Cristo 1. Assim também nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12:5. Deus é a luz singular, que irradia em todas as direções dos acúmulos criados pela sua fantástica vontade. A beleza da veída é a sua unificação, aparentemente divisionária. Cristo Uno é a nossa alegria, por estar em nós e nós nele, em uma integração eterna, na eterna confiança do seu amor. Nós outros, dispersados pelos cálculos geográficos, mas únicos pela genealogia de ideias, fazemos parte de Cristo e Ele de nós, no grande corpo da vida.
Estamos unidos por leis indestrutíveis, queiramos ou não, é força de Deus para a coesão de vida com todas as vidas. Tudo aquilo que passa no nosso mundo mental, gravamos na consciência e transmitimos para o exterior em muitas dimensões, de tal modo que a nossa vida é revelada a todos que convivem conosco, na imensa casa da criação de Deus. Cada alma é uma célula do ciclópico corpo do Senhor. Somos todos uma corrente viva pela qual circula a seiva divina, sem que um elo sequer seja esquecido. Unidade e harmonia. Harmonia é o amor balanceado em toda a vastidão infinita. Quando um corpo físico se encontra enfermo, pode-se dizer que é falta de harmonia em todo o conjunto orgânico e certamente na mente. Os pensamentos desordenados criam uma corrente eletromagnética, que por lei de atração avança em todos os departamentos celulares, cuja estrutura sofre com os impulsos reversíveis da sua natureza inferior. Para pensar, gastamos uma essência energética e nela plasmamos os nossos sentimentos, de modo que se as ideias forem de natureza inferior, carregamos com o lixo das nossas imperfeições e eles, interrompidos, dificultam o próprio equilíbrio da vida física e da tranquilidade da alma. Basta dizer que harmonia é serenidade, de tal forma que se perdermos a paz, seja por fração de segundos, haverá alteração no campo ondulatório da nossa mente e a corrente de pensamentos será alterada por invigilância de quem a produziu e sustentou. Cristo Uno é um convite interno, no mundo íntimo de cada um, no sentido da permanente procura de possíveis defeitos na instalação do sistema pensante, para corrigi-los e estudá-los, praticando todos os modos de educação e disciplina que achar conveniente. Não permitas nunca que o ódio entorpeça os teus sentimentos. Ele desgasta o sistema nervoso e corrompe os fios de luz, por onde transita o amor do coração. Todas as virtudes ensinadas pelo Evangelho de Jesus são de fundo harmônico, pois a vida de Cristo é uma síntese de toda a orquestração do universo. A nossa mente, tanto quanto o corpo, quando desarmonizados, têm a tendência para a harmonia e trabalham em conexão, sem que, às vezes, o consciente perceba, se assim não fora, a vida na Terra seria muito difícil. É de se notar a ajuda de Deus em tudo, e principalmente no nosso aperfeiçoamento. Uma música bem executada nos dá a ideia do valor da unidade, um livro bem escrito e um conjunto de vozes no ritmo falam pela harmonia, sem necessidade de explicações difíceis. Assim é a nossa vida. Quando conseguirmos harmonizá-la, estaremos de posse das primeiras letras do grande segredo que se chama felicidade. Mas não nos esqueçamos de que a harmonia é luz, e luz é Cristo e Cristo está em Deus. E nós o que somos? Assim também nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 18 Cristo Esperança. Não rejeiteis, portanto, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus 10:35. Cristo Esperança é aquela força grandiosa, que não deixa a alma esmorecer. Ensina ao doente a acreditar na cura, ao caído a levantar, ao pobre a esperar com paciência, ao preso a confiar no futuro, ao faminto o pão ou a manter no coração a certeza de que no amanhã tudo poderá estar mudado. A esperança espiritualizada vence a morte, porque no momento da partida, confia na vida do além-túmulo como a verdadeira vida. A esperança é uma das filhas do amor e da caridade. É um dos frutos mais puros deste consórcio divino, para a divina felicidade. Qual de nós não precisamos de esperança? Ela gera optimismo e clareia a vida com alegria, predispondo todo o organismo, mesmo o espiritual, a uma harmonia perfeita, assinalando, por onde passa, a existência de quem acredita na paz laboriosa. Quem solfeja na intimidade a canção da esperança, não se cansa nem se entristece, não vê o mal em parte alguma, quando chora de alegria, pelas mãos que observa na natureza lhe ajudando. As primeiras letras dessa melodia nascem pela prece bem ordenada no coração. Orar, sentindo gratidão pelo Senhor e humildade diante da grandeza de tudo que o cerca, destampando a comporta dos centros de força, os quais serão iluminados pela resposta do Criador. E a razão estimulada a crer mais em aquele que tudo dá, sem nada exigir, favorece o surgimento da esperança, que aparece como dama de luz nos seus caminhos de ouro. Quando a tua irreverência começar a julgar os outros, desconfia de ti mesmo. Pode ser investida das trevas querendo levar-te ao caos,
Quando algum facto te levar à discórdia, amarrando teu semblante na tristeza e te inspirando ideias de vingança e de orgulho, confere o teu amor em Cristo, que pode ser alguma companhia invisível insuflando-te a ruína. Quando sofreres o acicate da dor, não caias no desespero, pode ser um testemunho que haverás de dar, provando as tuas forças. Nesses momentos, lembra-te do Cristo com as mãos cheias de estrelas de esperanças, derramando-as em ti, e com os lábios fartos de sorrisos como flores de luz em tua direção, e te sintas, como ele, feliz com a vontade de Deus. Acreditemos na nossa vitória frente aos insucessos, eles passam como a bruma, permanecendo o sol, e a luz das estrelas continuarão a clarear os nossos destinos. Confiemos, pois, em Deus e em Cristo, que a confiança em nós surgirá na brandura do tempo e na continuação da vida. A confiança só pode ser entendida como tal, quando Cristo a acompanha, disciplinando as nossas ideias e educando as nossas emoções. Confiar nas ideias erradas e em sentimentos extravagantes é deturpar os segredos do coração, que guardam a vida de Deus na nossa vida. Ninguém pode dizer que não conhece o bem e as linhas da nobreza espiritual, porque o Evangelho já está pregado a todas as nações e a todas as criaturas, e quando o entendimento falta na terra, os emissários de Jesus se encarregam de complementar o desejado durante o sono. Não rejeiteis, portanto, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 19 Cristo Progresso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, daqueles que creem, para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Cristo Progresso deve ser a interpretação da vida de Jesus na Terra. Desde a progênie da sua existência, o mundo físico foi estimulando o progresso em todas as divisões do saber. Os sacerdotes criaram dificuldades para a disseminação dos seus conceitos, por existir progressão de valores, as qualidades de esclarecimento ultrapassavam os antigos escritos, cujos conceitos já careciam de modelação, à altura do impulso evolutivo das criaturas. O mestre trabalhava até na economia de falar e escrever. De longas orações em lugares pré-estabelecidos pelos homens, ensinou aos discípulos a prece simples do Pai Nosso, transformou os 10 mandamentos em apenas 2, e afirmou que ali estavam a lei e os profetas. No lugar de antigos esticados rituais dos mestres das sinagogas, em templos suntuosos, pregava a boa nova do reino de Deus em plena natureza, tendo como tecto frondosas árvores onde, em vez de esculturas e desenhos artísticos, o próprio firmamento com as imagens das estrelas era o visual celeste. O Cristo era apologista do aperfeiçoamento dos homens e das coisas, não tendo vindo destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento. Vale dizer que a evolução é a ascensão da própria lei. A justiça animada por Moisés, ele transmutou em amor e, por vezes, em perdão. Tudo em Jesus avança. Ele mesmo disse ser maior do que Moisés. E nós dizemos: ele é maior de que todos os sábios e santos juntos, pois foi ele quem organizou todas as falanges dirigidas pelos profetas. Jesus, depois de Deus, é o responsável supremo de toda a organização da terra, do princípio até agora, e de agora até ao fim. Em nada há retrocesso, tudo busca a perfeição infinita de Deus. A luta dos anciãos com a juventude é uma prova da evolução, e por isso deve ser regulada. Os jovens querem expandir sem regular, e os velhos, muitas vezes, parar sem compreender. Destas duas forças nasce uma terceira que coloca o avanço no centro, onde deve ficar para benefício de todos, pois o caminho do meio é o melhor. Cristo Progresso define a sua posição diante de todas as dificuldades, porque somente o progresso, impulsionado pelas suas mãos, pode resolver a situação difícil da humanidade. Mudar é uma arte divina, onde a esperança cresce e o amor fecunda as criaturas. Com a luz da vida, quem já é consciente e está sentindo os valores da evolução não quer olhar para trás. Aceita, por vezes, o sacrifício, mas deseja progredir. Quem ainda alimenta o ódio nas suas diretrizes de vida, o progresso colocará o seu coração pulsando pelo amor, e quem trilha os caminhos difíceis da vingança, receberá, pela dor, o perdão, que restabelecerá suas forças diante das lutas. O apego constante que o homem primitivo assinala como natural, será substituído, pelo tempo com Jesus, pelo desprendimento que favorece a libertação. O progresso é a luz do sol, é a chuva e o ar, é o próprio alimento da alma e do corpo.
Jesus, em sua missão de amor por todos nós, inesquecível em nossas consciências. Por quê? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, daqueles que creem para a conservação da alma. 20 Cristo Palavra. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Cristo Palavra nos faz crer no nosso próprio futuro, quando acentua: vós podeis fazer o que eu faço, e ainda mais. Não chegamos a tanto, porém, temos potencial a desenvolver, que podemos dizer infinito. O avanço de nossa mente não tem limites, evoluindo sempre com o tempo, as bênçãos de Deus e o nosso esforço. De início, convidamos-nos à disciplina com o bom senso e a autoeducação dos pensamentos, e o que escapulir deles, como ideias debilitadas, acudimos com o reino da palavra. Cristo Palavra é todo pré-ciência. As palavras de Jesus estão sempre para o futuro. Quando chegamos neste futuro idealizado por nós, ele tem o condão de se mostrar adiante, porque é eterno e vive em espírito na eternidade de Deus. O Verbo do Senhor tem supremacia sobre todos os outros que ressoam em todos os quadrantes do planeta. Convida-nos o progresso a acreditar em nós, pelo que sentimos aflorar dos nossos corações, quando o Senhor se faz visível no nosso mundo íntimo, onde o ambiente natural é a realidade que Deus depositou no cofre das almas. E as coisas que ouvimos e que vemos, haveremos de falar, como parte das nossas experiências, a servir para as experiências alheias. Muito, portanto, aprendemos com os outros. Trabalhemos, pois, de mãos dadas, obedecendo ao impulso da fraternidade, para que no amanhã possamos entrar para a plenitude do saber, na expansão do amor, com afeição iluminada pela benevolência. A caridade da palavra é um dom que recebemos, quando nosso esforço atinge a planura do entendimento. Conversar é apanágio de todas as criaturas, todavia, conversar rectamente é a arte divina que a poucos foi dado saber. Se desejas fazer uma correção no que dizes aos outros, existem meios que podem ser usados com proveito. Quando o tempo for conveniente para o teu descanso, afrouxa os nervos com a ajuda da mente, como se fosse um pano molhado depositado mansamente sobre o chão. Pensa em Deus, na criação infinita dos mundos e coisas, cria em tomo de ti uma aura luminosa, e faz com que a alegria rasgue o teu semblante com serenidade. A partir daí, começa a examinar o que falaste aos outros e que os fez corar, pelo inconveniente dos assuntos. Passa a corrigir de momento todos os pensamentos e palavras que não sejam dignos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se de uma vez não conseguires, torna a começar quantas vezes forem necessárias, que com o tempo, mãos invisíveis ajudar-te-ão neste empreendimento de luz. Podes também disciplinar-te com a colaboração da tua própria palavra. Ao sentires soltas da tua boca algumas palavras que inferiorizam a tua presença, desculpa-te com quem está ouvindo, e logo que puderes, alcança um espelho, olha para o teu próprio rosto, com certeza envergonhado e afirma com interesse: de agora em diante somente pronunciarei palavras em que Cristo pode estar presente. Pode repetir várias vezes, em tom energético e confiante. Não esqueças de eliminar quaisquer laivos de fanatismo, porque fanatismo é desarmonia mental, contra, portanto, o equilíbrio da criatura elevada. Com o tempo, descobrirás meios fáceis de combater e corrigir os teus costumes inconvenientes. E se nós ouvimos somente coisas boas do Cristo, devemos repetir o que Paulo nos fala. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. 21 Cristo Consolador. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15:17. Consolar é um acto de benevolência. Quando se pensa, fala e escreve o nome de Cristo, essa benevolência se transforma em amor, e esse amor é que nos ajuda a buscar, pela lembrança, a presença de Jesus, que se manifesta em nós com os seus poderes, inspirando-nos para o bem que podemos aceitar, na área que nos compete pela altura evolutiva. Cristo Consolador é uma dádiva direta de Deus à humanidade de todos os tempos. Ele é a nossa luz desde o princípio das coisas. Jesus assistiu à formação da Terra nos seus primeiros vórtices, como energia divina para a divina casa dos homens. Ele nos consolou por bilhões de anos, e depois passou a nos instruir, com o mesmo carinho e o mesmo amor, confiante com que todos nós haveremos de entender o seu trabalho em nosso favor.
Depois de sermos indigitados com o amor do Mestre, passamos a refletir essa marca divina por onde passamos, em todas as direções que alcançamos, por força da fraternidade. Depois de assegurados pela aquisição de certos valores imortais, começamos a escutar dentro da alma: isto vos mando, que ameis uns aos outros. E o amor a Deus, antes experimentado, nos concita a amar ao próximo como a nós mesmos, e que sintamos o mesmo pela natureza. E aí está a lei e os profetas, eternizados em apenas 2 mandamentos. Se queres ser consolado, faça-te consolador para com os tristes. Se queres que o amor encontre ressonância no teu mundo íntimo, faça-te instrumento do amor universal para com os semelhantes. Se queres ser perdoado de ofensas de que por vezes foste instrumento para o infortúnio alheio, esquece a maledicência que te fez sofrer, e ora por quem te ofendeu ou caluniou. Podemos viver em perfeita harmonia interna, desde quando a obediência a Deus e às suas leis nos sirva de segurança da própria vida. Quantas pessoas vivem em um verdadeiro inferno mental, criado por ideias falsas sobre a vida, esperando uma palavra que os liberte da paralisia de sentimentos enganosos? Eita a oportunidade de consolar e instruir o nosso irmão acerca da felicidade que existe para todos. Às vezes ele está preso por frágeis fios do mal, que pela força da palavra certa se arrebentarão e o cativo se tornará livre, por aquilo que temos em abundância para dar. O amor que consola, alivia, instrui, alimenta, dá alegria e insufla a paz. Caminhemos, levando consolo às criaturas carentes deste ambiente, que o consolo é o prolóquio da esperança, e a esperança é o perfume da fraternidade. Enquanto o egoísmo não for sanado da face da terra, como o joio imprestável, não haverá paz na família humana. Fala-se muito em desprendimento, escreve-se sobremaneira sobre a renúncia, pensa-se em demasia no altruísmo, mas ainda não existe a prática, pois está muito longe a época de tudo ser de todos na mesma sequência. O egoísmo e o orgulho são 2 monstros que alimentam as guerras no mundo. O egrégio mestre dos mestres foi direto na maior doença da humanidade, o amor próprio, e fez um elixir da mais pura essência divina para curar essa terrível enfermidade. O amor universal, para tanto, mandou que seus discípulos pregassem o Evangelho por toda parte e a todas as criaturas, recomendando que não levassem 2 túnicas nem alforje, nem prata nem ouro, e que se despissem de todos os bens terrenos. Essa vai ser a posição dos seres humanos do futuro. Tudo de todos, e tudo de Deus. A instrução nos procura todos os dias, porém exige de nós a aplicação correta da sabedoria, para que não venha a se transformar em pedra de tropeço no nosso futuro. Consolação está às portas de todas as criaturas, no entanto, é preciso que se abra o entendimento para o amor verdadeiro. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.